Cumprimentamos a todas as pessoas com a gloriosa paz do Senhor. Nesta noite nós gostaríamos de trazer uma meditação para os queridos irmãos, as pessoas que estão nos ouvindo. Uma passagem do nosso devocional que se encontra no livro do Êxodo. Êxodo, no capítulo de número 13. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Eu estava fazendo, todos os dias nós temos uma Bíblia de leitura diária, e eu estava lendo a palavra quando esse versículo me chamou a atenção. Ele diz assim, Êxodo capítulo 13. Êxodo, se você tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se você não tem, convide as pessoas para estarem neste momento conosco, participando, aprendendo um pouco da palavra, onde nos diz assim, Êxodo capítulo 13, a travessia do mar, a partir do verso 17. Verso 17 e verso 18, nos diz assim a palavra de Deus. Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Só esses versículos. Para as pessoas que estão chegando agora, nós vamos fazer outra leitura do mesmo versículo, do mesmo capítulo, capítulo de número 13 da Bíblia. Quando o faraó deixou ir o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Meus queridos, muitas das vezes nós queremos percorrer os nossos próprios caminhos. Quando eu estava meditando, lendo, fazendo a minha leitura diária, eu vi que Deus tira o povo do Egito, e era um caminho mais rápido, o caminho dos filisteus, uma rota conhecida, mas os filisteus estavam já nessa rota e poderiam, a primeira guerra que eles teriam pela frente, poderia assim desanimá-los, causar baixas e desanimar o povo de Deus. Então Deus, conhecendo todos os nossos caminhos e conhecendo todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas reações, Deus não permitiu que o povo fosse pelo caminho dos filisteus, mas deixou que o povo rodeasse, indo, como diz aqui, perto do Mar Vermelho. Porque Deus tinha um propósito. Muitas das vezes, e sempre é assim, eu digo pela experiência que nós temos, nós, seres humanos, nós queremos percorrer os nossos próprios caminhos. Nós queremos percorrer os nossos caminhos pelas nossas adequações às facilidades. Quem vai pegar um transporte e ir para um outro lado da cidade, se ele pode resolver algo aqui no centro. Então,
nós percorremos o caminho que é mais fácil para a gente. E sempre é assim, nós gostamos sempre das coisas fáceis, né? Porque nós não conhecemos o caminho da dificuldade, nós não queremos passar pelo caminho das dificuldades. E como seres humanos falhos que nós somos, o povo sai do Egito, estavam armados, era um exército, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Eles queriam traçar o seu azimute, fizeram os seus planos, conversaram entre os maiorais e resolveram percorrer aquele caminho. O Senhor não deu o caminho a princípio. O Senhor os tirou do Egito, da terra da escravidão. E eles queriam agora percorrer os seus próprios caminhos. Mas Deus, conhecendo a nossa natureza, Deus não permitiu. Foi Deus, o próprio Deus, que traçou o caminho de saída dos israelitas do Egito, quando saíram da escravidão. Porque a própria palavra ela nos diz, irmãos, que há caminhos que ao homem parecem corretos, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Muitas das vezes nós queremos percorrer os nossos caminhos avaliando as facilidades. Queremos percorrer e fazer os nossos próprios caminhos, trilhar os nossos próprios destinos pelas nossas próprias vontades, não levando em conta que nós precisamos ter as nossas próprias experiências no caminho. Nós precisamos passar pelas nossas próprias dificuldades no caminho. Como viajantes, nós precisamos aprender a estar na dependência de Deus. E como cristão, precisamos estar ainda todos os dias nesta dependência. Não percorrer os nossos próprios caminhos e nem fazer as nossas próprias vontades. E, baseado nisso, nós vemos que foi nesse caminho que as coisas pegaram outro rumo. Você vê que no caminho, no versículo 20 do mesmo capítulo de número 13, a Bíblia diz: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. Já pensou se eles percorressem um caminho de 40 dias? Era uma saída muito rápida. 40 dias estariam fora do Egito. Mas as experiências, irmãos, onde estão as experiências? E muitas das vezes, o caminho que Deus escolhe para nós trilharmos não são caminhos aparentemente agradáveis, mas são os melhores quando Ele escolhe. Quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos, estamos dizendo a Deus que não queremos ter experiência com Ele. Não queremos o aprendizado dele, queremos seguir o nosso destino. Nós vemos que o povo, eles estavam saindo da escravidão. Eles eram um pessoal valente, um pessoal de guerra, um pessoal que não era fácil de serem domados, porque eles passaram 430 anos como escravos, duros na servidão. E no decorrer desse caminho, a gente vai lendo e vai vendo que o primeiro obstáculo de uma viagem que poderia durar 40 dias, e levou 40 anos, diz aqui no versículo 17, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou, ou seja, me perdoe, diz aqui então, no capítulo 14 ainda, então disse o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel que volte e se acampe junto a Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Assentareis acampamento junto ao mar diante de Baal-Zephon.
Então Faraó dirá: os filhos de Israel estão desorientados na terra e o deserto os encerrou. Deus já estava prevendo, irmãos, a reação de Faraó. Nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Ele conhece todos os pormenores da nossa história. E o primeiro obstáculo, quando o povo sai do deserto, nessa viagem curta no caminho deles, que duraria 40 dias, o primeiro obstáculo para aquele povo foi a perseguição, eles ficarem encurralados entre o mar e a tropa de Faraó que vinha atrás para perseguindo e querendo trazê-los de volta à escravidão. Eles pararam entre Pi-Hairote e Migdol, de frente para o mar. De um lado montanha, do outro lado montanha, o mar. E as pessoas então começaram a murmurar contra Moisés nessa situação. Perseguiram os egípcios todos, ou seja, diz assim, perseguiram-nos os egípcios todos os carros e cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E as pessoas então começaram a murmurar no primeiro obstáculo, na primeira experiência que eles tiveram no caminho, eles começaram a reclamar contra Moisés. Será que não tinha túmulo lá no Egito para que nós morrêssemos? Você nos trouxe aqui para ficar encurralado. E começaram a murmurar contra Moisés, dizendo que queriam preferir morrer no Egito do que estar ali no deserto. Vejam a situação, irmãos. Mas Deus estava cuidando daquele povo. Estava dando experiências, as primeiras experiências. E eu posso ver com isso, irmãos, que nem sempre o caminho que Deus escolhe para a gente é um caminho fácil. Caminho fácil pode ser aquele caminho que eu escolho para mim. Porque eu sei o que eu estou escolhendo. Eu escolho determinadas coisas porque eu vejo com os olhos carnais a possibilidade de me dar bem nessas situações. Porque ninguém vai escolher um caminho para ele sabendo que vai quebrar a cara. Ninguém vai escolher um caminho sabendo que aquele caminho vai ser um caminho de morte. Então, quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos, nós escolhemos pelas facilidades que nós encontramos. Mas quando nós estamos na dependência do Senhor e deixamos que Ele escolha os nossos caminhos, Ele nos guie por esse deserto, não será fácil. Mas o final, com certeza, será um final glorioso. Nós sairemos, com certeza, muito mais amadurecidos e experientes do que se nós escolhêssemos os nossos próprios caminhos e os nossos destinos. O povo, no primeiro obstáculo, que foi a perseguição de Faraó que vinha atrás, com os seus exércitos, os seus carros e cavaleiros, dizendo, vamos trazer o povo de volta para a escravidão, eles temeram e começaram a murmurar contra Moisés, começaram a reclamar da situação, dizendo que seria melhor que tivesse túmulo no Egito para que eles fossem enterrados e mortos no Egito, como escravos. Mas Deus tinha um plano maravilhoso. Talvez eu esteja falando para você nesta noite que esteja buscando os seus próprios caminhos. E esteja, então, achando algumas facilidades. Mas quando Deus escolhe os nossos caminhos, eu disse, nem sempre tudo será flores. Os nossos caminhos serão realmente trabalhados por Ele. E nós vemos, assim, depois que Moisés, então o Senhor fala com Moisés, por que clamas a mim? Estende a tua mão, toca o mar e diz ao povo que marche. E Moisés, então, vemos aquela passagem que todo mundo conhece, desde as escolas bíblicas, quando somos crianças, que Moisés estendeu a mão, o mar abriu e os israelitas puderam caminhar, soprou um vento oriental e durante toda a noite eles atravessaram o Mar Vermelho
em pé, ou seja, em terra seca. Seca. Não havia molhado, não, era terra seca. Eles atravessaram pelo meio do mar. E a Bíblia diz que eles puderam presenciar os primeiros milagres no caminho de Deus. Diante das dificuldades que nós possamos passar quando estamos no caminho de Deus, no caminho que Deus escolheu para a gente, e nós vamos passar com certeza, e serão muitas aflições e muitos percalços, mas também muitas experiências, nós vamos ver que o Senhor colocou um anjo, a coluna de nuvem que ia de fogo retirou-se da frente e ficou entre, ou seja, ficou na frente e a coluna retirou-se e ficou entre o povo. Era escuridão para os egípcios e para os hebreus era luz. Eles caminharam durante toda a noite e os egípcios, muito embaraçados, perderam a roda dos seus carros, desistiram de perseguir. Eles puderam perceber a atividade de Deus em prol daquelas pessoas que estavam submetidas ao caminho de Deus, à trajetória de Deus, ao trajeto de Deus. E nós vemos que eles, então, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, buscando o caminho de Deus, o caminho que seria curto, de 40 dias, o caminho deles, eles se depararam, chegaram a Mara. A Bíblia diz, no versículo de número 23, no capítulo 15, a Bíblia diz, então chegaram a Mara, mas não puderam beber água de Mara, porque eram águas amargas. Por isso que o lugar é chamado Mara, amargura, amarga. O povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés chamou o Senhor lhe mostrou uma árvore e lançou Moisés na água, lançou-a Moisés nas águas e as águas tornaram-se doce. E ali Deus lhe deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. Ora, irmãos, o próprio Deus estava no caminho com eles, o próprio Deus não os levou pelo caminho mais fácil dos filisteus, mas o que era um caminho de guerra, que eles iriam desanimar, mas Deus levou pelo próprio caminho dele. E como eu disse, não era um caminho fácil. Quando Deus nos conduz pelos caminhos dele, irmãos, não são caminhos fáceis. Nós iremos encontrar dificuldade. Deus, as pessoas costumam dizer, Deus está nesse negócio, quando as portas se abrem, quando tudo dá certo, Deus está nesse negócio. Não, irmãos, muitas das vezes Deus está nas dificuldades. Deus está, muitas das vezes, também nas portas que se fecham. Porque se Deus permitisse que eles saíssem do Egito e pegassem o caminho dos filisteus, a rota dos filisteus, eles veriam guerra, eles passariam situações e a primeira guerra eles desanimariam, porque morreria muita gente, eles estariam desanimados e tentariam voltar para o Egito. E Deus, cuidando deles, escolheu a rota para eles. Então, quando eles passam o Mar Vermelho, eles chegam em Mara, e na primeira situação, eles murmuram contra Moisés outra vez. Reclamam do caminho, reclamam que estavam com sede, que era melhor estar no Egito. Claro, para eles, era o caminho deles a escravidão. Para eles, era o caminho da facilidade, porque eles estavam no Egito. Ali tinha o rio Nilo, né, o delta fértil. Eles tinham água a todo tempo, podiam não ter comida, né? Podiam não ter comida em fartura, mas eles tinham água em todo o tempo para beber. E eles agora com sede, eles começam agora a reclamar. Eles começam agora a pedir a Deus que trouxessem comida. Ou seja, eles começaram a pedir carne e pão a Moisés. Então, no capítulo 16, nós vemos que eles partiram outra vez de Elim,
toda a congregação dos filhos de Israel e veio ao deserto de Sim. É em Elim e Sim, nesses dois desertos, que eles outra vez, no caminho de Deus, na vontade de Deus, eles começam a murmurar, reclamar que estavam com fome, lembrando-se do Egito, que lá tinham carne, tinham os pepinos, tinham os melões, tinham as cebolas, que se sentavam, comiam-se até fartar. Mentira! Eles não tinham isso porque eles eram escravos. Eles comiam mal. Eram chicoteados constantemente. Eram, uma vida dura de escravidão. Não era fácil a escravidão. Eles tinham os filhos mortos, afogados no Nilo. Quando era menino, menina deixava viver. Não era fácil, irmão, para um pai de família ter que matar o filho quando nascesse, porque tinha uma ordem de Faraó que não podia deixar o garoto vivo, o menino vivo. Só mulher. Porque eles estavam procriando demais e crescendo demais. Então não era fácil a vida daquele povo, mas eles mesmo assim murmuraram. E o Senhor disse, olha, por estas horas, amanhã, eu vou fazer um milagre no meio do meu povo. E Deus mandou então o maná. Então Moisés, aqui à tarde, disse assim, então no versículo 6, sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Então Deus manda o maná. E no final da tarde Deus mandou as codornizes. Deus mandava o pão todos os dias. E naquele mesmo dia Deus mandou as codornizes. Elas caíam do céu. E eles, a Bíblia diz que comeram carne até fartar, até colocar pelos nariz. Porque tentaram a Deus. Tinha carne, tinha o maná que eles comiam. Deus estava dando experiências com aquele povo, alimentando 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Porque era o caminho de Deus. Quando Deus nos guia, irmãos, é bom que nós aprendamos a entender que quando Deus nos guia, as coisas se tornam difíceis, mas nós ganhamos a experiência e nós temos o cuidado de Deus. Nós temos o zelo de Deus, nós temos a companhia de Deus, que como nós escolhêssemos os nossos caminhos, muitas das vezes nós não temos essa proteção, porque estamos percorrendo os nossos próprios caminhos, com as nossas próprias pernas, e a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece direitos, corretos, bons, agradáveis, mas que no final são caminhos de morte. Na Bíblia, irmão, está recheada de pessoas que percorreram os seus próprios caminhos e se deram mal. Mas está também recheada de pessoas que se submeteram seus caminhos, a sua vida, à direção do Senhor. E quando nós nos submetemos à direção do Senhor, nós vemos milagres extraordinários. Aí nós vemos no capítulo 17, o povo aqui assim, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Aí nós vemos que Deus faz outra interferência e muda e dá experiências, e essas experiências que aqueles povos tiveram, hoje, até hoje, nós contamos de geração em geração. E a Bíblia diz que em Refidim, o Senhor chama Moisés e manda que Moisés, ali, fira a rocha diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos, leva contigo a tua vara, com que feriste o rio, e vai, e eu estarei diante de ti, sobre a rocha em Horebe.
porque ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Olha que coisa gloriosa, irmãos. O caminho que Deus preparou para aquele povo tinha a proteção contra os exércitos de Faraó, que ele afogou, fechou o mar depois que o povo passou, matou todos os exércitos de Faraó, seus carros e cavaleiros. O povo cantou do outro lado a vitória, estavam tendo experiências com Deus que eles não tinham no Egito. Eles viram as pragas acontecerem e mesmo assim ainda estavam endurecidos, irmãos. Eles viram rãs, viram piolho, viram o sangue no mar, todas as águas se tornarem sangue. Eles viram as trevas, viram a saraiva. Tudo isso eles viram. Deus quebrou o Egito. Faliu o Egito. Eles viram em Deus, a Bíblia diz que os tirou dessa escravidão com mão forte. E os colocou para uma terra onde eles gozariam de liberdade. Mas não permitiu que eles fossem pelo caminho dos filisteus, porque eles cansariam, eles desanimariam. Quantas das vezes Deus tem fechado algumas portas para todos nós, ou para você e para todos nós, e nós achamos que Deus está nos castigando, né? Temos uma ideia de um Deus castiguento, um Deus brigão, um Deus que machuca, que está com chicote o tempo todo, essa ideia maluca que os crentes têm, que Deus vai castigar, que Deus vai fazer, que Deus está... Não, irmãos. Em tudo Deus é um pai amoroso. Qual é o pai que castiga o seu filho, que chicoteia o seu filho e quer ver o filho morrer? Por que quer ver morrer por maldade? Quando nós brigamos com o filho, quando nós chamamos a atenção de um filho, quando nós exigimos de um filho, é porque nós queremos, ou de qualquer pessoa que a gente se relacione, é porque nós queremos o melhor. Pelo caminho que nós percorremos, pelas dificuldades que nós passamos, pela fome, pela sede, pela nudez, pelos perigos, por tudo, irmãos, nós temos experiência. Quanto que os mais jovens, eles são descuidados, eles não têm essa vivência. E é preciso que nós aprendamos com os erros dos outros. É uma bênção ter um pai, ter uma mãe que nos ensine, que nos mostre, porque eles já passaram por aquilo. E Moisés estava ali como pai. Moisés passou 40 anos, Moisés morava no Egito, irmãos. Os caminhos de Moisés eram uma delícia, perto do Nilo, tratado como rei, filho de rei, né, príncipe no Egito. Um homem estudado nas melhores faculdades do Egito. 40 anos ele passou no Egito achando que era alguém. Mata um egípcio e Faraó descobre, ele foge para o deserto de Midian. 40 anos ele passa ali exilado no deserto, tomando conta das ovelhas que não eram nem dele. 40 anos, você já pensou que você passar uma prova porque você escolheu seus próprios caminhos, você não esperou que Deus trabalhasse, você quis fazer justiça com as próprias mãos e passou 40 anos, irmão, no deserto. Todo dia ele ia para o deserto, não tinha roupas bonitas, não tinha moda, não tinha shopping center, não tinha fast food, não tinha nada disso, era só problema, era só sol castigando, silêncio, um silêncio terrível, irmão, que acaba com qualquer pessoa, destrói qualquer ânimo, destrói qualquer autoestima, irmãos. Você está no campo, cuidando de ovelhas, sem reconhecimento, jogado, esquecido. Isso destrói com qualquer autoestima, irmão. E ele estava ali, 40 anos de sol na cabeça, 40 anos envelhecendo, 40 anos de solidão, 40 anos sem nada, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha como se comunicar com ninguém. Era ele, o sol, a sede e as ovelhas, que era do sogro. Aí Moisés, então agora como pai, conduzindo esse povo, o Senhor tira ele de 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 80, e coloca ele agora mais 40 anos numa viagem que duraria 40 dias. E pela desobediência do povo, o Senhor deu uma sentença a eles,
que para cada dia de viagem seria um ano. 40 anos eles passaram peregrinando no deserto, dando voltas no deserto. No deserto eles aprenderam a conviver com o Senhor. No deserto eles aprenderam a adorar. No deserto eles receberam as leis do Senhor. No deserto eles viram milagre em Sim, em Elim, do livramento de Deus. No deserto eles tiveram, lá em Sim, em Elim, a provisão do maná, da carne que não faltava. Em Mara eles tiveram a água amarga, mas Deus colocou um leme, mandou Moisés colocar uma madeira, uma árvore na água, e a água se tornaram doce, e eles foram dessedentados. Aí nós vamos para Refidim, nós vemos o Senhor, outra vez, eles murmurando contra o Pai, contra Moisés, contra Deus, e o Senhor disse, olha, vai Moisés, chama os anciãos, vai para uma rocha, porque eu estou em Horebe, ali naquela rocha, fere a rocha, porque a rocha deu água no deserto, irmãos. Eles estavam tendo uma experiência que jamais teriam. Agora você pense na sua situação hoje. Quais os caminhos que você escolheu, que você teve experiências tão agradáveis de comunhão com o Senhor? Diferentemente que quando nós escolhemos, nos submetemos à vontade de Deus, aos caminhos de Deus, as coisas também não serão um mar de rosa, não serão tudo fáceis, aí vai tudo legal, tudo bem, as portas vão se abrir. Irmãos, quantos anos eu já sirvo a Deus, e sempre passando muitas dificuldades, muitas pelejas e lutas, e elas nunca acabam na vida da gente. Elas nunca irão acabar, irmãos. Teremos tempos bons, tempos doces, tempos de brisas, nós teremos tempos de sol causticante, nós teremos tempo onde a nossa fé vai estar lá em cima, onde tudo vai estar bem, né? Nós teremos tempos difíceis, tempos, como diz em Eclesiastes, tempo de atirar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de afastar, tempo de se afastar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de falar, nós temos tempos de ficar calado, nós temos tempo para guerrear e nós temos tempos de paz. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo e o tempo determinado, irmãos. Estamos aqui, saímos, fomos dessedentados e nós vamos ali, estamos ali em Refidim ainda, e em Refidim nós aprendemos a guerrear agora. Deus não queria que eles fossem lutar com os filisteus, mas depois de muito tempo já de deserto e muitas provas que Deus estava com ele, lutando as guerras dele, do lado dele. Aí Deus permite agora que os amalequitas se levantem contra o povo de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor ordenou a guerra contra Amaleque. E Moisés se pôs no monte e levantava as suas mãos para cima. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo de Deus vencia a batalha. Mas Moisés cansava, e quando ele baixava as suas mãos pesadas, o povo de Deus começava a perder as batalhas, perder a guerra. E Moisés, percebendo, Arão e U, então, seguraram. Arão segurou de um lado, U segurou do outro, da mão dele, e ergueram a mão de Moisés, e o povo de Deus prevaleceu, e eles adoraram ao Senhor no final da tarde. Agora nós podemos tirar também uma lição daqui dessa passagem, em Refidim. É que para todas as nossas lutas, irmãos, nós precisamos da ajuda de pessoas valorosas aos nossos lados para nos sustentar em oração, nos sustentar na leitura da palavra, nos sustentar com o jejum, nos sustentar com a consagração, nos sustentar com uma boa palavra, uma palavra de ânimo, nunca acusação, nunca exposição.
mas nos sustentar para pelejar contra Amaleque. Amaleque hoje significa as nossas dificuldades, irmãos, aquilo que nós estamos passando, aquelas aflições que nós estamos vivendo nesses últimos dias, é o mal lutando, pelejando, é uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, para que nós não façamos aquilo que nós queremos, mas nós precisamos de pessoas que nos ajudem a erguer as nossas mãos e lutar e prevalecer sobre os amaleques, sobre os amalequitas. A Bíblia está cheia, irmãos. Eu fiz umas anotações aqui. A Bíblia está cheia de pessoas que tiveram os seus caminhos alterados e mudados com Deus. Jó foi um deles. O caminho de Jó era perfeito, irmãos. Era o próprio caminho. Quando a Bíblia diz, Satanás estava entre os filhos a reunião dos filhos de Deus, Satanás aparece. De onde vem? De rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó, reto, homem reto, íntegro, temente a Deus e desviando-se do mal. Também Satanás disse para Deus, olha que audácia. Você deu tudo a ele, ele tem bem, tem riqueza. Tire tudo dele para ver se ele não reclama, não blasfema de ti. Deus, já sabendo os caminhos de Jó, disse, tudo bem, tire tudo que ele tem. Os caminhos de Jó eram agradáveis, irmãos. Jó tinha gados, 3.000 camelos, tinha bois, tinha ovelhas. Jó tinha servos e servas. A Bíblia diz que era o mais rico do Oriente. Era Jó. Tudo estava bem para ele. Quando Deus mudou o caminho de Jó, ele não mudou o seu caráter. A Bíblia diz que aí foi que Jó adorou o Senhor. Aí foi que Jó aprendeu, porque Jó disse, eu via só com os meus ouvidos. Eu via o Senhor só com meus ouvidos. Eu sabia quem era o Senhor só de ouvir. Mas agora, nesse caminho que eu passei de enfermidade, é nesse caminho que eu passei que a minha própria mulher mandou eu blasfemar do Deus e morrer. Olha, diferente reação teve o caminho da mulher de Jó, que ela queria percorrer os seus próprios caminhos. E ela não suportou perder 10 filhos. 10 filhos ela perdeu. Perdeu toda a riqueza. O marido dela ficou no couro e no osso ali, na lixeira da cidade. O próprio caminho que ele escolheu não era mais o caminho dele, era o caminho de Deus ali para ele. Mas foi no caminho de Deus que ele disse, com o ouvido dos meus ouvidos se ouvia, mas agora os meus olhos te veem. É no caminho de Deus que nós aprendemos a ver Deus. É no caminho de Deus, quando se apresentam as dificuldades, talvez eu esteja falando para você, que esteja hoje percorrendo um caminho que você não queria para você, mas que seja esse o caminho de Deus. E é um caminho difícil, irmãos. É muito difícil. Mas é nesse caminho que nós iremos aprender a glorificar o nome do Pai. É nesse caminho que nós iremos ver o milagre. É nesse caminho, nos caminhos de Deus, quando Ele nos leva pelo caminho dEle, que nós podemos descobrir que é Deus e ver os nossos olhos e sentir a presença de Deus. Outro foi José. José era outro jovem que vivia os seus próprios caminhos na casa do seu pai. Ganhou uma túnica de várias cores, uma túnica diferente dos irmãos, uma túnica bonita. Né? E ele sai com aquela túnica bonita, empolgada, vai procurar os irmãos, e Deus já estava guiando ele. José sai nos seus próprios caminhos, tem um sonho, conta para os irmãos, olha meu irmão, sonhei que o sol e a lua se curvava a mim, que o meu feixe se curvava, aquela conversa toda dele, ele vai contando aquilo ali para os irmãos, e que os irmãos viviam os caminhos dele. E ele contou os sonhos e começou a percorrer os seus próprios caminhos, mas Deus tinha um caminho diferente para José. Aí eu pergunto a você, você acha que os caminhos de Deus, né? Os caminhos de Deus são caminhos fáceis? Não. São caminhos difíceis. Mas nessas dificuldades é que Ele nos faz ver e sentir a sua presença e a sua interferência. Ele não te deixará só jamais. José aprendeu
que para estar no caminho de Deus, ele foi preso pelos irmãos, colocado numa cisterna vazia, caiu na cisterna. Aí depois da cisterna passa os ismaelitas no deserto, a caravana de ismaelita, pega José, tira José, compra José por 20 moedas de prata, tira José do poço, né? Leva para o caminho do Egito, e lá no Egito ele vende José no mercado. Está lá José nos caminhos de Deus. Os planos de Deus para José eram gloriosos, irmãos. Mas os caminhos eram tortuosos. Eu nunca vi ninguém na Bíblia encontrar um caminho fácil quando serve a Deus. Nunca vi na Bíblia ninguém encontrar facilidades no caminho de Deus. Mesmo porque nós servimos a um Deus que ele diz, eu sou o Deus dos exércitos. Você já viu ter facilidade no exército de Deus? Aí ele vai para o pátio dos escravos, é vendido no mercado de escravos. Potifar coloca o olho nele, se agrada dele, leva para a casa de Potifar. E a Bíblia diz que ele administra bem a casa de Potifar, porque Deus era com ele, e prosperava em tudo na casa de Potifar, porque eram os caminhos de Deus, os planos de Deus. Deus estava cuidando de José em todas as suas dificuldades, que eram muitas como escravo também. E ele, então, acontece aquela situação com a mulher de Potifar, coloca os olhos nele, ele foge e tal, acusado de assédio e tal, e vai para parar onde? Outra vez. Mas, Deus, eu não estou nos teus caminhos, e por que tanta dificuldade agora eu vim parar numa prisão dentro do Egito, eu estou preso de novo. E ele nas grades, numa prisão egípcia, que não era nada fácil. Mas a Bíblia diz que na prisão, Deus era com José. Você já notou que os caminhos de Deus têm prisão, tem cisterna, tem muitas das vezes escravidão, servidão. Nos caminhos de Deus existe muita humilhação. Nos caminhos de Deus existe muito desdém, ninguém confia em você, ninguém acredita em você, ninguém bota fé em você, ninguém dá nada por você. Nos caminhos de Deus, irmãos, existem muitos buracos. Não existem facilidades. Até que um certo dia o copeiro tem um sonho, vai parar na prisão, o padeiro também. O padeiro tem a sua cabeça comida as aves do céu comem os cestos que estavam os pães na cabeça do padeiro, e ele tem a cabeça degolada. Ele, José, interpreta o sonho dele na prisão, interpreta o sonho do copeiro, que ele espremia um cacho de uva na taça de Faraó, aquela coisa toda, e ele vai e volta a ser restabelecido no seu cargo de copeiro. Faraó tem um sonho é 7 vacas gordas, devorando 7 vacas magras, devorando 7 vacas gordas, 7 espigas feias à vista, devorando 7 espigas formosas e bonitas à vista, saindo do Nilo. E José, então, é chamado à presença, tirado da prisão, barbeou-se, foi à presença de Faraó, e Faraó então disse, quando ele interpreta o sonho de Faraó, que mago nenhum, percorrendo os seus próprios caminhos, o caminho intelectual deles, que era deles mesmo, né, a sua intelectualidade mesmo, não conseguiu decifrar o sonho que Deus deu a Faraó. Os magos, os astrólogos, os tarólogos do Egito, ninguém conseguiu fazer nada. Aí chama o crente, o José, o hebreu, o Zé. Aí Zé interpreta o sonho de Faraó, e Faraó então tira um anel e diz, onde acharemos um homem que tivesse o Espírito de Deus? Aí eu pergunto a você, percorreu todo o caminho, Deus guiando José, que muitas das vezes Deus não apareceu, José não sabia qual era o final da sua história, nem sabia onde aquele caminho iria dar, porque os sonhos que Deus mostrou a ele eram totalmente diferentes daquilo que ele estava vivendo. Talvez eu esteja falando para você hoje que tem planos, ou seja, tem sonhos de Deus para se concretizar na sua vida, tem promessas de Deus, você que tem promessas de Deus a se cumprir na sua vida, mas que está vivendo um momento caótico, está vivendo um momento terrível, está vivendo um momento de lutas, de grandes frustrações e grandes obstáculos e grandes perseguições e grande a luta dentro da sua casa. Mas eu quero lembrar para você, a tua história,
o teu caminho ainda não terminou. O teu caminho, quem está cuidando é Deus. Todas essas dificuldades, elas irão passar. Jó, voltando para Jó, me lembrei, Jó disse uma palavra que está lá no livro de Jó. Ele disse, o meu caminho ele entrincheirou, me colocou como um leão de emboscada, quebrou-me de todos os lados, ele disse. Ora, você já pensou que é você ser colocado como um leão de emboscada? Um leão está ali, todo mundo cerca um leão que é um animal feroz, para emboscar o leão, para matar o leão. Quebrou os dentes dele com pedrinhas. Ele disse, encheu minha boca de pedrinhas. Você já tentou ficar mastigando pedrinhas? Você já teve o caminho trincheirado, cheio de trincheira por Deus? Por Deus. Não é pelos seus inimigos. As trincheiras de inimigos são normais. Mas as trincheiras de Deus você não consegue sair. Quando Deus entrincheira o seu caminho, você não consegue sair, irmãos. É incrível. Ele diz, Deus entrincheirou os meus caminhos. Colocou-me como um urso de emboscada. Atirou-me flechas, quebrou-me de todos os lados. Para depois ele dar uma declaração daquela. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu agora só ouvia com os ouvidos. Eu só sabia que era Deus de boca, de ouvir. Mas agora eu tenho experiência. Eu trilhei os caminhos de Deus. José, ele pôde dizer agora, quando senta no trono só Faraó era superior a ele. E ele governador de todo o Egito. Ele pôde perceber que quem cuidou do caminho dele, mesmo nas aflições, nas cadeias, nas acusações falsas, né? Nos desdém, um hebreu sujo, um escravo, não vale nada. Quem é esse, né? Desonrado, preso, chicoteado, esbofeteado. Aí ele agora senta na cadeira de governador e ele pôde entender que a Bíblia diz, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. O próprio Potifar teve que conviver e receber ordens de José. Se os teus caminhos forem agradáveis a Deus, até os teus inimigos se tornam não amigos, mas eles aprendem a conviver em paz com você. Outra pessoa foi Davi. Davi não teve um caminho fácil, irmãos. Davi era pastor de ovelhas. Davi estava no campo. O caminho de Davi era da casa para as malhadas, de malhada para casa, da casa para as malhadas, tomando conta das ovelhas do pai. Até que um dia a história mudou. O caminho de Davi mudou. As coisas de Deus são assim. Ele nos leva, ele nos conduz por caminhos que nós não conhecemos. Davi foi conduzido por vários caminhos que também não foram agradáveis. Davi foi ungido a rei de Israel por Samuel. Como foi bom a unção, e como vai ser isso, mas existe um rei. Aí começou a perseguição, irmãos. Saul começou a perseguir Davi por vários anos, por vários desertos, no deserto de Zif, né? No deserto de Parã, aos pés do Monte Carmelo, na caverna de Adulão, ele ficou escondido, ele morou em cavernas, ficou vagando no deserto. Davi foi desdenhado pelos moradores do Carmelo, dono do Carmelo. Quando Davi, com fome, pediu ajuda, ele disse, quem é Davi? Eu conheço Davi. Ele conhecia Davi, irmão. Sabe por quê? Porque Davi já era conhecido em todo Israel e todo mundo já sabia que Davi tinha sido ungido rei. Seria o substituto de Saul. Nabal conhecia Davi.
Os servos de Nabal disse para ele, olha meu senhor, ele não serviu de muro, de anteparo, nenhum agravo nos fez, ele não deixou que ninguém nos atacasse, ele sabia que Davi era um homem de guerra, sabia que Davi era forte, era valente, que venceu Golias, Davi era um herói nacional, Davi havia vencido Golias, o gigante dos filisteus, todo mundo conhecia Davi. Quando Davi pede uma ajuda, precisando de comida, pede que estenda a mão para ele, que ele estava com fome, ele e os homens dele, ele diz, quem é Davi? Conhece Davi não, muitos servos fogem aos seus senhores. É o que é que nós passamos, meu querido. Não existe facilidade para mim e para você, não. O nosso caminho nós vamos ser desdenhados, nós vamos ser deixados de lado, nós vamos ser preteridos, nós vamos ser discriminados, nós vamos ser invejados, nós vamos ser falados, nós vamos ser odiados, perseguidos. Mas é bom lembrar que nós estamos percorrendo um caminho que Deus traçou para mim. Um caminho que Deus traçou para você. E essas experiências que eu tenho tido nesses anos de cristão, essas experiências que Deus tem me dado, o meu caminho, muitas das vezes, entrincheirado por Ele, o caminho das dificuldades, o caminho da alegria, do vento da brisa, o caminho dos trovões, o caminho das chuvas torrenciais, o caminho de ficar calado, o caminho de aprender a falar na hora certa, o caminho da humilhação, o caminho da humildade. É isso que nos vai fortalecer e nos dá experiências. E essas experiências nem sempre são boas, mas são agradáveis ao Senhor, porque estamos no caminho dele, é ele que está nos guiando, como quem tirou o povo do Egito. Quando eu saí do Egito, eu, escravo, saí do Egito, do sistema, da Matrix, como você pode pensar, eu estou sendo guiado, irmãos. O meu caminho não é mais o meu caminho do irmão Mário, o caminho agora é Deus que está me guiando nesse caminho. Faça isso, eu faço, é por aqui eu vou, é assim, fique, é assim, é Deus que me guia. Não é você que mexe com a minha vida. Não é você que vai tirar a minha paz. Não é você que vai entrincheirar o meu caminho. Não é você que vai proibir as promessas de Deus na minha vida. É o próprio Deus que vai cumprir as promessas dele na minha vida. É o próprio Deus que vai cumprir as promessas dele na sua vida, como cumpriu e irá continuar cumprindo. Não existe quem resista a nós quando estamos nos caminhos de Deus e nos cuidados dele, nos submetendo a ele, irmãos. Abraão foi outro cidadão. Pai na fé, o nosso pai na fé, um homem que era fraco, que sai da tua terra, da tua parentela. Qual era o caminho de Abraão, irmãos? O caminho de Abraão era a casa dele, Ur dos Caldeus, uma grande cidade, uma metrópole. Não era uma cidadezinha de quintal, não, irmãos. Ur dos Caldeus era um polo industrial, uma rota comercial. Ele morava numa cidade grande e o Senhor disse para ele, Abraão, sai da tua terra, da terra da tua parentela. Sai daí do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Olha que coisa linda. Que promessa linda. Porque primeiro que ele requereu de Abraão foi o quê? Sair do caminho dele, da vidinha dele, da vidinha agradável dele, sair do caminho dele e ir para o caminho de quem? O caminho de Deus, que Deus mandou. Pega tudo que você tem aí, tua família, e vai embora. E não disse para onde ia, e não disse para onde era, não tem um papel com o endereço. Então vai aqui nesse endereço. Vai errante, Abraão, que eu vou te guiar. Isso se chama dependência, irmãos. Abraão é o nosso pai na fé porque ele dependeu de Deus. A Bíblia diz que Abraão ouviu e creu nas promessas de Deus. Ouviu, obedeceu e saiu para uma terra que Deus o havia de mostrar. Deus não mostrou a Abraão. Deus havia de mostrar, mandou Abraão sair errante, deixar a família, deixar Ur dos Caldeus, uma grande cidade, rota comercial das nações, e
ir para uma terra e para o deserto. E Abraão saiu peregrinando, andando. Chega onde ele chegava, o Senhor começou a falar com ele, mandou fazer sacrifício, separar os animais, se colocou ali, dormiu. O Senhor disse: Abraão, esta terra que você está, eu vou dar todos os lados. Começou a fazer as promessas a Abraão. Você acha que a vida de Abraão foi fácil? Não. Abraão desceu ao Egito, quase que perdia a esposa, mas saiu rico. Abraão, quando entra no Egito, a gente não vê Abraão fazendo altar. Abraão passou mais de 2 anos, irmão, no silêncio de Deus, esperando Sara ali com o outro, o rei da terra, de Gerar. Ele passou no mínimo 2 anos ali, 1 ano e 9 meses, no mínimo 2 anos. Que as mulheres deixaram de engravidar, no mínimo 2 anos ali ele passou sem a mulher dele, esperando na prova. Você não vê Abraão fazendo altar, você não vê Abraão fazendo orações nesse período. Abraão estava morto espiritualmente, não era um caminho difícil. Muitas das vezes estamos no caminho de Deus e nos sentimos mortos espiritualmente, nos sentimos afastados, nos sentimos excluídos, parece que o próprio Deus nos abandonou. Parece que nós estamos sem dono, mas não estamos sem dono. Isso tudo são as experiências do silêncio, irmão, na nossa vida. Quando nós saímos do caminho e queremos percorrer o nosso próprio caminho, Deus faz o silêncio, irmãos. E nos deixa, mas Ele nunca vai, como Pai, nos deixar o tempo todo lá. Ele está só dando tempo para nos recolher e nos colocar de volta no caminho. E o Senhor guiava Abraão em tudo. Vá por aqui, volte do Egito, não suba ao Egito. Deus mandava. Vá para lá, leve para Moriá, vá no caminho de Moriá, ali vá sacrificar o seu filho Isaque. Olha o que ele fazia. Ele guiava o próprio Abraão, agora que não era Abrão, era Abraão. Ele mudou. Quando nós estamos no caminho de Deus, Deus muda o nome, Deus muda a situação. Quem é estéril tem filho, quem é pobre fica rico, quem é rico fica pobre. Deus esconde os segredos, Deus mostra o segredo, Deus abate, Deus fere, Deus faz subir da sepultura e faz tornar a descer dela. É o nosso Deus, é esse Deus que nós servimos, irmãos. E por que você está triste nessa noite? Por que você está chateado? Por que você está cheio de raiva, de ira, querendo parar, querendo desistir? Se está fora do caminho, volta para o caminho. A nossa função não é apontar ninguém, o dedo para ninguém que está fora do caminho ou no caminho. É simplesmente seguir viagem, irmãos. Que nós aprendamos com a palavra de Deus cada dia, irmãos. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Eu estava meditando esses dias e vi que o Senhor, nesse intervalo de tirar o povo do Egito e guiar o povo pelo deserto, é porque ele queria relacionamento com Deus. O que eu quero dizer para você que nesta noite é que Deus, ele deseja um relacionamento específico, especial com você. Jesus deixou o seu próprio habitat, o céu, a sua própria morada, que era o céu, o seu próprio caminho, que era o céu. E ele fez o nosso caminho, percorreu o nosso caminho. E o caminho de Jesus, sendo Deus, Filho de Deus e Deus, natureza humana, natureza divina, não foi um caminho fácil. Ele era Deus, irmãos. Ele se despiu da sua glória e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, João disse. O Verbo encarnou, nasceu de uma mulher virgem e o Verbo percorreu todos os caminhos, 3 anos e meio no seu ministério. Ele percorreu qual o caminho dele? O caminho do Gólgota. Não foi um caminho fácil, irmãos. Um caminho violento, de morte violenta. Ele foi crucificado, foi apregado, teve cravo nos pés e nas mãos, sangrou muito tempo ali na cruz, perdeu as forças, deram vinagre a ele para ele beber, ele não bebeu, chicotearam, teve o seu lado furado com a lança,
nu, porque eles ficavam nus, expostos à vergonha, o opróbrio. Isaías 53 diz que o profeta Isaías, prevendo a visão, o sofrimento do Cristo, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, não fizemos dele causa algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas pisaduras, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que coisa gloriosa, irmãos. O caminho do nosso Jesus não foi um caminho fácil. Ele não escolheu os seus próprios motivos, ele não escolheu os seus próprios caminhos, como eu e você. Muitas das vezes escolhemos os nossos próprios motivos para errar, para pecar, para se desculpar, os nossos próprios caminhos, né? E queremos colocar a culpa no outro. Não. Ele foi filho obediente. Ele percorreu o caminho que o Pai tinha preparado para ele na risca. Ele não saiu nem para a direita nem para a esquerda. E assentou-se à destra de Deus. O caminho do nosso Jesus não foi fácil. Ele percorreu o caminho por você. Que nesta noite, meu amado, nós tenhamos a convicção, ou seja, a certeza da realidade, de que quando estamos nos caminhos de Deus, quando andamos no caminho dele, como somos guiados por ele, não importa as dificuldades do caminho, os percalços, as prisões, as algemas, os vícios, as ansiedades, as depressões, os porões escuros, os baús lacrados que nós temos dentro de nós, as gavetas fechadas, porque ele é que nos conhece a fundo e ele que vai limpando tudo e nos guiando em direção à terra prometida. E nesse espaço nós veremos os milagres dele. Diga para a pessoa que está do seu lado, nesse espaço de tempo que você está percorrendo o caminho, diga assim para ela, para ele: você verá os milagres e a proteção de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe, meus amados. Espero que essa palavra tenha contribuído para a sua vida, porque Deus, primeiramente, falou comigo. Eu escrevi um livreto aqui, ainda vou lançar esse livro, ouvindo essa palavra, ou seja, eu lendo essa palavra hoje, eu comecei a escrever, Deus foi me dando para trazer uma mensagem para você, que não seja uma mensagem minha, mas uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e nós tenhamos um bom final de noite com Cristo Jesus. Amém.